Bem, como já foi amplamente divulgado pela mídia internacional, o Talibã imprimiu uma verdadeira blitzkrieg, ou seja, uma guerra relâmpago para retomar o controle do país, invadindo a cidade de Cabul em tempo recorde. Bom, se você quer conhecer alguns detalhes do ponto de vista antropológico nesse vídeo, então peço que já coloque seu ok e se inscreva no canal para aqueles que estão conhecendo modernidade e ciência. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo, porque o assunto realmente é bastante extenso. E vou focar paulatinamente em questões mais do ponto de vista antropológico, porque as questões, sejam militares, estratégias, os desdobramentos dos refugiados, a operação de resgate de estrangeiros, nitidamente americanos e próprios afegães que foram aliados dos americanos em 20 anos, isso já tem material farto aí pela internet, né? Então vamos retomar um pouco alguma coisa com relação à história do Afeganistão. É uma região que sempre foi pautada como uma rota importante de ligação ali naquela área dividida ali entre Rússia, China, Índia. Então é um caminho ali de rota para o Oriente já há 2000 anos antes de Cristo, né? E sempre foi uma região cobiçada por várias dessas regiões. E originariamente a religião ali era uma influência muito forte da Índia. Então era uma região onde a adoração de Brahma, né, uma coisa Brahma, e que paulatinamente acabou sendo, a partir do século VII, caminhando para o islamismo, né? E se tornou um estado com uma característica bastante feudal. Ou seja, você tinha ali líderes regionais que tinham ali sua guarda protetora e tinha uma zona de influência regional. O Afeganistão, mesmo até o fim do século XIX, não tinha formalmente um exército. E isso facilitava, em alguma medida, que alguns invasores tomassem regiões ali do Afeganistão. A Inglaterra, por exemplo, estava cobiçando essa região, por ser uma região estratégica, perto ali da Índia, que eles já tinham invadido no começo do século XIX, e a Inglaterra tinha toda uma tensão com relação ao Império Russo, que também tinha suas pretensões em relação ao Afeganistão naquele momento do século XIX. Isso acaba culminando para a Primeira Guerra Britânica com o Afeganistão em 1839, vai de 1839 a 1842. Não era só a Grã-Bretanha que estava cobiçando aquela área. O antigo reino da Pérsia, né, que seria depois ali a formação do Iraque e tal, também cobiçava uma influência, porque séculos antes tinha tido toda uma rota de controle sob o controle da Pérsia. Então eles tentaram retomar esse protagonismo. Os ingleses, vendo que isso poderia favorecer os russos, eles agem e, com a ajuda de exércitos da Índia, do contingente da Índia, em 1839 eles invadem o Afeganistão e chegam até Cabul. Como o Afeganistão ele não tinha um exército regular, num primeiro momento foi fácil por os ingleses chegarem até Cabul, colocarem ali um governo aliado ali dos ingleses, né? A situação se deteriora a partir de 1841, quando esses líderes regionais afegães eles se reúnem e decidem que eles querem expulsar os ingleses. Aí, a partir de uma série de emboscadas, de escaramuças, eles realmente liquidam, inclusive, alguns oficiais importantes dos ingleses ali em 1841, e em 1842 a Inglaterra decide então se retirar do Afeganistão, deixando ali um governo que de certa forma
próximo ali dos ingleses, e assim a guerra termina. Os russos continuam insistindo nessa aproximação, e de forma que em 1878, entre 1878 e 1880, ocorre a Segunda Guerra da Grã-Bretanha contra o Afeganistão. Foi mais curta, os ingleses levaram dessa vez uma vantagem maior militar e implantam ali um governo que de fato passa a ser, até o começo do século XX, bastante aliado da Inglaterra. A Rússia começa a entrar num processo ali no fim do século XIX de turbulência interna, tinha outros problemas para resolver, então não força essa tensão com a Inglaterra, então deixa. Inclusive, de comum acordo entre Grã-Bretanha, Rússia, a própria Índia, se chega à conclusão de qual é a definição geográfica realmente das fronteiras do Afeganistão moderno. Então isso é um fato importante, porque essa concepção desse poder descentralizado de líderes regionais, que são aqueles líderes muitas vezes espirituais também regionais, que são aqueles idosos, são aquelas pessoas com grande experiência e que são venerados pelo aquele grupo de população ali. É uma coisa que provavelmente o Departamento de Estado americano ainda não entendeu, apesar de ter ficado 20 anos ali. Eu acompanhei vários documentários, filmes que foram feitos nesse período dos 20 anos, e para mim era assim, muito claro que aquilo terminaria com uma evacuação bem no estilo que foi de Saigon, do Vietnã do Sul, em 1975, quando os Vietcongs realmente avançam de uma maneira assim, muito rápida sobre Saigon. O Departamento de Estado americano cometeu o mesmo erro de avaliação agora. A culpa não é necessariamente do Biden, né? Ele herdou toda essa situação que vem desde a época do ataque de 11 de setembro, quando os americanos, numa postura até por dar um certo retorno para a população americana, que como já aconteceu, como foi em Pearl Harbor, né? A sociedade americana ela reage muitas vezes com muita violência quando ela se sente atacada no seu conjunto, e aquele ataque de 11 de setembro, a resposta foi uma fúria muito grande que culminou na invasão do Afeganistão com a desculpa de tentar localizar o Bin Laden. Nós sabemos que encontrar o Bin Laden foi um trabalho muito mais da inteligência, de satélites espiãs. Quer dizer, a ação americana no Afeganistão naquele momento, bombardeando cavernas, montanhas, como se fez, não foi efetiva, e o maior erro do Departamento de Estado americano, assim como aconteceu no Vietnã, é que a população local realmente do interior do Afeganistão nunca engoliu qualquer estrangeiro tomando conta do seu país, assim como foi com os ingleses. A estrutura social do Afeganistão ainda é uma estrutura de comunidades, de pessoas que têm laços de família, de comunidade para comunidade. Quer dizer, se troca muito essa questão de olha, você é casado com alguém que é a filha de um líder daquela comunidade que passa a ser esposa, uma das esposas do outro líder. Isso ainda é uma coisa muito presente na sociedade afegã. Então, em vários desses documentários, depois eu vou citar alguns aqui na referência, como lá de Kandahar, outros filmes que foram feitos dessa região, se mostra o seguinte: você chega até uma comunidade, você leva comida, leva remédios, leva às vezes até dinheiro. O americano gastou bilhões de dólares subsidiando vários desses líderes para que eles ficassem do lado dos americanos. Na concepção, como eles são um povo mercador e viveram ali sempre tendo que negociar aquelas rotas, naqueles vales, tudo é negociável. Então já começa daí. A interpretação que o afegão líder espiritual
e político de uma certa região, se você está querendo me dar comida, se está querendo me dar dinheiro, eu não vou te atacar, eu não vou fomentar que realmente te ataquem na semana que vem, no mês que vem e tal, mas tudo isso é circunstancial. Quando aparecer um outro contexto em que eu consiga realmente tirar você daqui, eu vou fazer isso, porque para mim é mais importante eu ajudar alguém que é exatamente das mesmas origens culturais. Não é porque você me ajudou com remédio, trouxe equipamentos, trouxe o que tal, que eu vou ser simplesmente para sempre refém. Essa noção de você ser assim, ter uma dívida moral, isso é uma questão muito mais uma concepção, por exemplo, ocidental. O afegão ele vive exatamente de uma situação que é assim, bom, do mesmo jeito que tem uma comunidade aqui que hoje nós temos um acordo, pode ser que amanhã nós estejamos duelando porque nós estamos agora parceiro de uma outra comunidade que tem um outro interesse. Então, essa capacidade de ora estar aliado, ora ser um inimigo, isso é muito presente na sociedade afegã, daquela região, pela própria circunstância histórica e também das adversidades. No Afeganistão você tem, por exemplo, regime de chuvas extremamente irregular ao longo do ano. Você tem meses que vão exatamente ali de maio até setembro com um índice pluviométrico muito baixo. Por isso que o Talibã queria o mais rápido possível chegar a Cabul antes que chegasse o quê? As chuvas que antecedem depois um inverno rigoroso onde neva em boa parte das regiões mais altas. Então eles têm que conviver com adversidades de relevo climáticas há muito tempo. É uma região extremamente inóspita, onde plantar, o que conseguir plantar, o que não conseguir transportar de uma outra região, com rotas muito difíceis. Em vários desses documentários, a dificuldade do exército americano de passar por aquelas montanhas, e cada próxima montanha é uma barreira natural, é uma muralha natural onde os insurgentes do Talibã estão ali se defendendo. Em 1979, os russos cometeram o mesmo erro. Dentro dessa questão geopolítica, era importante ali, nos anos 70, para os russos, uma aproximação grande com os afegãos, e os russos financiam simpatizantes do regime soviético para dar um golpe e tomar o poder no Afeganistão. Isso durou realmente um certo tempo, até que em 1978 para 79, esse grupo muito enfraquecido, em função da corrupção, do que os russos tinham que subsidiar esse governo para mantê-lo no poder, até que ele chega à conclusão de que isso não será possível. Os líderes, por exemplo, alguns desses líderes são assassinados por patriotas ali afegãs que não queriam que eles se vendessem para os russos. E no Natal de 1979, os russos invadem realmente o Afeganistão com toda aquela sua força desproporcional em relação aos insurgentes afegãs, que inclusive ainda lutavam, muitos deles, com fuzis da Primeira Guerra Mundial. E ainda assim foi um desastre para os russos. Eles ficaram até 1979, quer dizer, em 10 anos gastaram realmente uma fortuna como os americanos, mas os russos perceberam que era impossível levar aquilo adiante, porque a resiliência, a força de resistência, o apoio daquelas comunidades, de fato, regionais, era impossível eles realmente conterem os insurgentes do Afeganistão. O americano, em 1979, por exemplo, exatamente para ajudar a minar a influência russa sobre o Afeganistão, os americanos financiam vários insurgentes, inclusive treinando vários insurgentes em técnicas de combate, passando armas para esses insurgentes. Então, muitos dos
no passado, insurgentes do Afeganistão, que a gente já está falando uma coisa de 30 anos atrás, é claro que eles não estão lutando hoje, são os filhos, os netos desses insurgentes, foram treinados por americanos. Então, se criou realmente um caminho para os afegãos dominarem técnicas de combate ou armamentos mais sofisticados, que eles não tinham antes de 30 anos atrás, quando os americanos os ensinaram a fazer isso. Grande parte do material do exército está intacto, do exército do afegão. E esse material vai ser agora capturado, evidentemente, pelo Talibã, que de uma maneira diferente do que aconteceu em Saigon, quando os Vietcongs entraram em Saigon e mataram todos os que eles encontraram que eram colaboradores dos americanos. Dessa vez, passados aí 50 anos, as coisas são diferentes. A visibilidade internacional, as fotografias, os filmes. Então, evidentemente que os líderes do Talibã sabem que eles não podem tomar as atitudes que eles gostariam de tomar, porque hoje tem uma visibilidade maior. E vejam só que interessante, semanas antes deles realmente iniciarem o ataque final, um líder do Talibã foi até onde? Foi até a China, porque quem está hoje com essa influência geopolítica sobre o Afeganistão é realmente a China. A China está financiando, está ajudando, está prometendo ajudar o Talibã em seguida, combinando evidentemente uma certa pacificação com relação às etnias islâmicas, que a China também tem problemas hoje, né? Então o Talibã acabaria sendo uma espécie de mediador desses problemas com a China. Não é à toa que a Rússia está pedindo para o Conselho de Segurança da ONU formar o Conselho de Segurança para ver se coloca algumas retaliações, alguns limites, e provavelmente a Rússia vai ficar isolada nisso, né? Então, nesse primeiro vídeo foi mais uma introdução a esse respeito, e no segundo vídeo eu vou tratar como é falha a noção ocidental de que o Afeganistão é um país que assimilaria um modelo, por exemplo, de democracia, de governo como nós temos no Ocidente, que é uma construção, principalmente a partir da Revolução Francesa. As origens deles e o ponto em que a sociedade afegã, ainda hoje, no século XXI, está, não é simplesmente plausível que eles simplesmente façam uma adesão voluntária a um modelo democrático, com partidos, com discussão, não, porque o modelo deles vem de uma questão tanto quanto autocrática, de lideranças com uma mistura, seja religiosa, seja política e militar. Então, no segundo vídeo eu vou tratar de como isso vai se desdobrar.